Olá, alunos. Nessa videoaula nós vamos ver mais alguns exemplos envolvendo o estudo da função afim. Tá? Como exemplo 4, eu quero encontrar a função afim definida por essas duas informações. F de menos 1 é menos 7 e f de 2 igual a 8. Lembrando que uma função afim, f de x igual a x mais b. Então o que eu tenho que encontrar? O valor de a e o valor de b, certo? Bom, se f de menos 1 é menos 7, o que isso implica? Se eu substituir aqui, ó, o que nós vamos ter? Eu vou substituir o x por menos 1, correto? E vou igualar isso a menos 7. Então, menos 7, né, vai ser igual a vezes menos 1 mais b. Lembrando que eu estou querendo encontrar os valores de a e b, né? Ou seja, menos a mais b, né, igual a menos 7. Obtive uma equação. Agora eu vou para a segunda. Segunda informação. F de 2 é 8. Então, o que nós vamos ter? O f de x, no caso, é 8, né? E o x, no caso, é 2. Então, 8 igual a vezes 2 mais b. Logo, qual é a equação que nós temos? 2a mais b igual a 8, né? Então, nós temos duas equações simples, né? Lineares. Então, o que eu faço? Resolvo o sistema de 1 e 2, ok? Vamos resolver aqui do outro lado. Menos a mais b igual a menos 7. 2a mais b igual a 8. Sisteminha simples, né? 2 por 2, duas equações, duas incógnitas. Pode resolver por adição ou por substituição, né? Observe que eu tenho b e b. Então, vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu troco os sinais, né? E vou usar o método da adição. Vou somar as duas equações. A mais 2a, 3a. Menos b mais b é 0, né? Isso que eu queria. E 7 mais 8 é 15. Logo, a é 15 sobre 3, que é igual a 5. Encontrei o valor de a, tenho que encontrar o valor de b. Vou usar a primeira equação aqui. Menos a mais b é menos 7. Como a eu já sei que é 5, vai ficar menos 5 mais b igual a menos 7. B será menos 7 mais 5, que é igual a menos 2. Ok? Então, qual é a função que eu quero, né? Que é definida por essas duas informações. Não é ax mais b? Então, o a é 5, vai ficar 5x, mais o b, que é menos 2. A resposta, então, é 5x menos 2. Certo? Bom, apaguei o item A. Nós fazemos aqui o item B, né? O que nós temos? O item B foi dado o gráfico onde a reta, né, que representa a função, passa pela origem e passa por esse ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Primeiro vem x, né? Menos 1 para x, menos 3 para y. E passa pela origem. Quem é a origem? É o ponto 0, 0. Agora nós vamos fazer como nós fizemos o item A, certo? Se eu tenho o ponto A, menos 1 e menos 3, né? O que eu quero? Quero achar a função f de x igual a x mais b, né? Quero encontrar os valores de a e b. Se eu tenho o ponto A, menos 1 e menos 3, significa o quê? Que f de menos 1 é igual a menos 3. Então, vamos substituir aqui. Se f de menos 1 é menos 3,
Eu vou substituir o f de x por menos 3 e o x por menos 1. O que nós vamos ter? Menos a mais b igual a menos 3. Chamo isso de equação 1. Bom, e eu tenho ponto 0, 0, né? Ponto à origem 0, 0. Bom, o que isso significa? Que f de 0 é 0. Se eu substituir aqui na função, no lugar do f de x eu coloco 0, né? Então, eu vou ter que a vezes 0 igual a 0 igual a vezes 0 mais b. Logo, b igual a 0, né? Chamo isso de 2. De 1 e 2. O que nós vamos ter? Menos a mais b é menos 3. E o b é 0. Não nem dá sistema, né? Porque eu já sei o valor de b. Então, se eu já sei o valor de b, basta substituir aqui. Ó. Menos a mais b igual a menos 3. Menos a mais 0 igual a menos 3. Menos a é menos 3 e o a é 3. Portanto, qual é a função? F de x vai ser ax mais b. Então, vai ficar 3x mais o b, que é 0, né? Não precisa nem colocar. Lembrando que isso aqui é um exemplo, é um caso de função linear, né? O que nós podemos observar? Quando o b é 0, a reta sempre vai passar pela origem, né? Observem que f de x igual a 3x. Isso aqui é uma função linear. Então, toda função linear, o gráfico vai passar pela origem. Ok? Bom, nesse exemplo 5, eu quero encontrar as raízes dessas funções. São 3 funções afins, né? Quero encontrar as raízes. Vou colocar mais um aqui. São 4 funções afins, né? Sendo a última uma função também linear, que é um caso especial da função afim, como nós já estamos falando. O que são raízes da função? As raízes são os valores que anulam a função, tá? Então, se eu tenho aqui um gráfico, onde ela passa pelo eixo x, esse pontinho é chamado de raiz. O valor de x ali é chamado de raiz da função, tá? Ou seja, é o valor onde o f de x é igual a 0. Isso não vale só para a função afim, tá? Vale para todas as outras funções que nós vamos ver depois. Então, f de x igual a 0, ou é o valor onde y é igual a 0. Agora, se nós considerarmos que f de x é ax mais b, se eu igualar isso aqui a 0, né? O que nós vamos ter? Ax mais b igual a 0, ax igual a menos b, x vai ser quem? Menos b sobre a. Então, isso aqui, ó, menos b sobre a, x igual a menos b sobre a, é a raiz da função afim. Certo? X igual a menos b sobre a é a raiz da função afim. Quando a gente estiver estudando funções quadráticas, o que vai ser a raiz da função quadrática? Menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. Lembra? Que é o que zera a equação do segundo grau, que é obtida pela função quadrática. Nós veremos isso depois, tá? Então vamos voltar aqui, ó. No item A, a função é f de x igual a menos 3x mais 5. Aí tem duas maneiras, né? Uma é direta, eu vou fazer menos b sobre a. Quem é menos b sobre a nesse caso? Observe que o a é menos 3 e o b é 5, né? Se a gente for comparar. Então vai ficar menos 5, né? Sobre o a, que é menos 3. Ou seja, a raiz é 5 sobre
3. Ou, se você não lembrar disso aqui, o que você faz? Você pega a função e iguala a 0. Se você fizer isso, troca os sinais, né? De qualquer maneira, você vai encontrar x igual a 5/3. Ok? X igual a 5/3. No item B, f de x igual a menos x sobre 3 mais 4. Se a gente achar a raiz direta, x igual a menos b sobre a. Quem é o b? O b é 4, né? Aqui o a é quanto? O a é menos 1/3. Né? É menos 1/3 vezes x. E o b é 4. Então, como ficaria isso aqui? Menos 4 sobre menos 1/3. Bom, divisão de frações, né? Primeiramente, menos vezes menos aqui é mais, então vai ficar positivo. Primeira pelo inverso da segunda. O inverso de 1/3 é 3 sobre 1. Então, x é quanto? 12. 12 é a raiz, né? Observe que se você substituir o x por 12, 12 por 3 é 4, né? Como é que fica aqui? Ficaria menos 4 mais 4, zerou. Então, realmente ela é a raiz da função, tá? Vamos ver aqui o item C. Acho que dá para fazer nesse cantinho aqui. Apagar as outras caindo toda hora. Y igual a menos 2/3 de x menos meio. Quais são os valores de A e B? O A é menos 2/3 e o B é menos 1/2. Então, qual vai ser a raiz? Menos B sobre A. Menos B vai ser menos meio. Ou seja, mais meio, certo? Sobre o A, que é menos 2/3. Divisão de frações, primeira pelo inverso da segunda. O inverso de menos 2/3 é menos 3/2. Não confunda o inverso com o oposto, tá? O oposto é quando você troca o sinal. O inverso é quando você inverte a fração. Então, quanto vai ser aqui a raiz? Menos 3 sobre 4. Essa é a raiz da função. A raiz, ela me dá também onde o gráfico toca o eixo x, né? Como eu falei agora há pouco. Por último, menos 3/5. Isso aqui é uma função linear, né? Acabei de falar agora há pouco que na função linear, ela sempre vai passar pela origem. Então a raiz vai ser 0. Observem aqui. Isso aqui é como se fosse menos 3/5 de x mais 0. Quem é a raiz? Não é menos b sobre a? Mas o b não é 0? Então não interessa quem é o a, né? E o 0 não tem sinal. Então x igual a 0. Ou seja, quando o x for 0, o y também será 0. Então, isso aqui significa o quê? Toda função linear, né, como o b sempre vai ser 0, ela sempre vai passar pela origem. Ou seja, a sua raiz sempre será x igual a 0. Ok?